Salve os irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, que nos diz: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém, amados? Em outras traduções, algumas vai dizer que se revoltava ou se agitava em si mesmo, mas todos pelo mesmo motivo, pela idolatria das pessoas em Atenas. Amados, nesta passagem da nossa Bíblia Sagrada, Paulo havia sido enviado pelos irmãos para Atenas, não é? Só que eles falaram assim que não era bom que ele estivesse sozinho, mas que também ele enviasse Silas e Timóteo para que fossem com ele, né? E eles até que partiram mais depressa. Só que como Paulo já tinha chegado lá primeiro e ele não aguentava ver a idolatria do povo, ele não esperou a igreja. Ele não esperou os seus amados irmãos e discípulos Silas e Timóteo chegar até ali. Ele se comoveu de uma tal forma que ele não teve como ficar parado, apenas aguardando os seus irmãos. E nós? Será que nós, quando vemos a idolatria, as pessoas idolatrando outros deuses que não o nosso Deus, idolatrando homens, idolatrando pessoas, idolatrando pessoas que já morreram, mas não ressuscitaram e diz que eram santas e santos homens, mulheres de Deus, e as pessoas fazem promessa para esse santo, ou que seja para ali um macumbeiro, um candomblecista, um bandista. Aleluia! Será que a gente se comove como Paulo? Será que nos revoltamos como Paulo? Mas, amados, muitas vezes essa comoção, essa revolta, não é o suficiente para nos fazer sair do nosso lugar, sair do nosso comodismo e ir atrás dessas mesmas almas, destas mesmas pessoas que nós vemos caminhando a passos largos para a destruição. E veja você que prometeram ao irmão Paulo: nós vamos te enviar, Paulo, Silas e Timóteo, para te acompanhar na pregação do evangelho. Mas o coração dele, o espírito dele se comoveu e ele não aguentou a igreja. Diz aqui a palavra do Senhor, que ele ia nas sinagogas, ele ia nas praças, todos os dias pregar a palavra de Deus em Atenas. E diz aqui que até alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E então eles diziam: mas o que quer dizer esse falador aí? Não, peraí, já que você está trazendo algo diferente para nós, nós queremos ouvir isso de você. Né? E a própria palavra que vai dizer que aquele povo gostava muito de saber das coisas, ele era muito curioso, eles queriam saber das novidades, e então eles levaram Paulo até o Areópago. Eu imagino que era como se fosse um ginásio, onde todos poderiam se reunir, assentados ali, e Paulo no meio começaria a pregar, a falar. Eu imagino que aquele lugar deveria ter uma acústica muito boa, onde a voz de Paulo pudesse ressoar e todos pudessem ouvir o que ele estava falando. E diz a palavra do Senhor que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele começou a falar, né? Varões atenienses, em tudo eu vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Oh, glória a Deus. E esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Jesus. Você está vendo? Paulo, igreja, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aproveitou a própria idolatria do povo para poder iniciar ali, para poder dar início à pregação do Evangelho àqueles homens e mulheres nécios,
insensatos, que não sabiam nada do que estavam fazendo, porque eles se achavam muito sábios, entendidos, doutos, eruditos, e que tudo eles tinham um conhecimento. E então, por isso mesmo, conforme eles ouviram Paulo falando algo desconhecido, ele falou, não, isso a gente também quer saber, a gente quer conhecer. E veja, igreja do Senhor, que eles não estavam querendo conhecer porque eles gostaram das palavras de Paulo, porque eles se comoveram com as palavras de Paulo. Não, nada disso. Eles eram apenas curiosos. Veja você, por causa da idolatria, por causa da curiosidade do povo, Paulo teve lugar para poder pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ele vendo ali uma deixa sobre aquele altar ao Deus desconhecido, ele disse, esse Deus que vocês honram, que vocês honram sem conhecer, este é o Deus que eu estou pregando, que é o Deus criador dos céus e da terra. Ele fez tudo que é na terra, tudo o que nele há, tudo que há na terra. Só que este Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. E então ele começou a pregar ali que as pessoas deviam conhecer esse Deus, que ele não habita em templos, porque ele não é um ser humano qualquer. Deus é espírito. Ele procura verdadeiros adoradores que adorem espírito e em verdade. E diz também que ele enviou seu filho Jesus para que todos aqueles que nele crescem se arrependessem. E então diz que Jesus foi enviado, morreu na cruz, mas ressuscitou. Então, quando ele chegou nessa parte da ressurreição dos mortos, alguns começaram a descrer dele, porque nem todos criam. E diz que uns escarneciam e outros diziam, olha, acerca desse assunto nós te ouviremos num outro dia. Já é demais para a gente poder digerir, não é? E então Paulo saiu do meio deles. Eu creio que Paulo falou, meu Deus, e agora? Eu estava indo tão bem, mas só porque eu falei da ressurreição de Cristo, eles não quiseram mais me ouvir. Eu creio que Paulo deve ter saído dali de cabeça baixa, pensando que talvez todo aquele esforço, toda aquela eloquência que o Espírito Santo lhe deu, tivesse sido em vão. Mas não foi assim, porque diz que alguns varões chegaram até a ele, foram atrás dele, chamaram Paulo, vem aqui, Paulo. Eu me comovi com o que você disse. Eu creio nesse Jesus que você está falando, Paulo. O que é que eu devo fazer? E este homem, diz aqui a palavra de Deus, que foram alguns, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Vocês estão vendo a curiosidade de algumas pessoas, a idolatria de muitas pessoas foram um motivo, um estopim, a deixa para Paulo poder levar o evangelho naquela cidade, naquele lugar. E tudo isso começou porque Paulo não aguentava em si mesmo. Ele ficou incomodado, comovido, revoltado de ver a idolatria daquele lugar. E aquelas pessoas, sendo curiosas, o quiseram ouvir. Então veja você, muitas vezes a pessoa não quer falar de Jesus porque ele não vai acreditar. Ele só é curioso, ele está me enchendo o saco, ele está perguntando para mim só para ver se eu vou me desdizer em alguma coisa, só para me pegar uma peça, só para ver se ele vai me pegar falando algo em que eu vou, como é que eu posso dizer, me contradizer. Mas não importa. Aquelas pessoas queriam que Paulo se contradissesse. Aquelas pessoas se reuniram e levaram Paulo até aquele lugar apenas por curiosidade. Mas veja, os curiosos, se crerem, também herdarão o reino dos céus. Os idólatras, se crerem, se arrependerem, abandonarem a idolatria aos falsos deuses e adorarem apenas a Deus, eles também verão a Deus, também serão salvos. Então, Igreja do Senhor, isto que Paulo fez ilustra
verdadeiramente aquilo que ele falou ao seu discípulo, o evangelista Timóteo. Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, inste, argua, redarga, mas não deixe de pregar o evangelho, aproveite toda e qualquer situação. E nós temos pregado o evangelho por amor? O nosso coração tem se comovido com aqueles que não conhecem a Deus, até mesmo daqueles que zombam de Deus? Ou será que nós viramos a cara, né? Pegamos nossas mãozinhas, esfregamos uma na outra, ou fazemos assim, né? Falando assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a salvação é individual, cada um que busque a sua, eu não nasci para pregar, não vou pregar. Não, igreja. Para você ter aceitado Jesus, alguém pregou a palavra para você, alguém orou pela sua alma, alguém orou pelo pregador que levou a palavra até você. Então nós temos que nos comover, sim. Os nossos corações não podem estar endurecidos para as multidões que caminham a passos largos para a destruição. E nós temos que aproveitar, sim, cada minuto, cada oportunidade para pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Porque assim diz a palavra do Senhor Jesus, Ele mesmo nos disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos deu essa ordem, não foi um pedido, antes dele subir ao céu, mas Ele também disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você não sabe o que dizer, não se preocupe, ore, medite nas Santas Escrituras e quando a hora chegar, o Espírito Santo vai te inspirar, assim como ele inspirou a Paulo, assim como ele tem me inspirado neste momento a falar para você. Pregue a palavra de Deus. Amém? Vamos ter mais amor pelas almas. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite Ele hoje. O Deus desconhecido hoje quer se fazer conhecer para você. O nosso Senhor Jesus deu a vida dele naquela cruz do Calvário para você hoje ter a vida eterna. Então, ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida, da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Senhor, segura em minhas mãos, salve meus familiares, que eu não venha me prostrar a outros deuses, mas eu venha ser fiel somente a Ti. Senhor amado e Senhor querido, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amados? Um grande abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.